Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Sejam bem-vindos todos. Tudo bem com vocês? Enquanto vocês vão chegando, eu vou terminando aqui de preparar o texto. E a gente vai falando aí. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que esteja tudo bem aí. Calor ainda, né? Tá calor, verão tá jogo duro, né? Mas tá bom também, tem Gi hoje, né, filha? Não. Mas tá tudo bem, né? Deus é bom. Vamos pra frente. Deixa eu terminar de marcar aqui. Hoje, como você já sabe, eu acordo mais cansado, né? Porque a minha viagem ontem foi maior. Tanto de ida quanto de volta. Então eu tô mais quebradão aí, né? Então você não observe meu aspecto de cansado. Porque tá bravo o negócio, né? Eu tô terminando de marcar aqui. Vamos lá. Eu só preciso ler para ver até onde a gente vai aqui, tá? Só um pouquinho aí, a gente já conversa. Várias anotações, justificações da carne imposta até o tempo da correção. Dizendo Cristo, somos sacerdote dos bens futuros por um maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isso é dessa criação. Por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre imundos me santificam quanto à purificação da carne. Porquanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência, sobre os não para serviço ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento para intervir nos mortos, remissão das transgressões, havia de deixar no testamento os chamados receberam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. Quem testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi considerado sem sangue, porque havia no Moisés anunciado todo o povo, todo o mandamento segundo a lei. Tomou o sangue dos bezerros, dos homens, Deus tem mandado. A gente vai ter que ler o capítulo inteiro, vamos escapar, porque tem um sentido só. Vamos ver aqui. A gente vai ler o capítulo 9, tá? De Hebreus. Se você puder procurar aí, tá bom? Se você puder fazer o favor aí. Hebreus, capítulo 9, enquanto eu termino de marcar meu texto aqui. Falando sobre o verdadeiro tabernáculo de Deus. E a gente vai ler então o capítulo 9 de Hebreus, tá? Se você puder marcar aí, já marca a leitura de hoje. Ele tem um sentido só, não tem muita coisa aqui pra gente explicar. Obrigado, filho. Já me ajeito aí, tá? Só um pouquinho que eu tô correndo para terminar aqui. Que eu acabei de sentar aqui, né? Então, vocês já sabem, né? Que hoje o dia ele tá atrasado. Vamos lá. Uma vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, muitos aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Beleza. Data, dia 18. O caneta não vai funcionar agora. 18. Eu não sei porque você soltou ele. Porque ele quis sair. Olha, Ele tava batendo sem. saco. Ele saiu, ele já volta. Pronto, já consegui aqui, tá tudo bem? Já acharam aí?
Conseguiram marcar já a carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 1. E a gente vai ler inteiro, tá? Até o 28. Vamos fazer uma leitura comprida aí. Mas vai ser legal aí, tá? Olha aí. Oi, Milton Figueroa, Bárbara, Cristina, Ana Cris, bom dia. Maria Clara, Joseildo 44, Ercília, Maria Rezende, Ângela Cruz. Eu não tô nem enxergando direito, porque eu não acordei direito ainda. Irmã Dila, bom dia. Moisés, Evani, Lenir, Vera, Silva, Lilian Rego, Ana Sueli, bom dia aí pra galera. Deixa eu ver a galera que tá aqui. Willy, oi Willy, bom dia. Ednilda, Juliana, Sandroca, Cláudia Beca, Maitê, Cláudia Beda, né? Beca é Beda, eu não tô enxergando direito ainda. De Pasqualeto, Júlio Câmara, Maris Steinbeck, quem mais? Silvana Reis, Georgette Abreu, bom dia. Walter, 42 anos, parabéns, feliz aniversário. No Facebook tá transmitindo, Sandroca, tá as duas páginas aqui, eu tô olhando elas aqui, ó. Mas o Facebook tá uma lenha, né? Não funciona pela graça de Jesus só. Não sei como é que funciona nesse troço aí. Pela lenha aí, né? Mas é bom vocês irem se acostumando aqui no Twitter, né? É bom vocês irem se acostumando aqui no Twitter, porque eu acho que em breve a gente vai ter problema aí no Facebook também, como já tivemos em outras plataformas, né? Eu acho, né? Porque eles estão cortando a gente em tudo, né? E eu acredito que a gente pode ter problema no Facebook. Então o pessoal do Facebook pode começar a criar já se quiser, né? Continuar assistindo o pastor e não quer vir no YouTube, no X aí, né? Eu queria... aproveita e se adaptando enquanto tem tempo, né? Porque... depois vocês ficam tudo correndo atrás, porque não tá passando mais. Pastor, tô no Facebook, não vejo mais. Pois é. Venha no Twitter, que o Twitter avisa você todo dia, né? O Twitter avisa você, então vem no Twitter, vem no YouTube, né? Se já caiu uma plataforma, né? O Rumble já caiu. É bem provável que o Facebook venha da BO também, né? É bem provável. Então, melhor vocês ir se adaptando, caso queiram, né? Continuar estudando aí com o pastor, vendo desdobramento. Vindo aí pro X, né? O X dificilmente vai ser derrubado, né? Já os outros, né? Mari França, bom dia. Posso ler o texto? Vocês já acharam aí? Vamos lá. A minha Bíblia diz assim, ó. Eita, Jani. Tomara que o café seja bom aí, né? Eu vou ler aqui, ó. O sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Tá, Ângela Marques, bom dia. Ângela, fevereiro, uau. Deus abençoe, irmãzinha. Ora, escute isso. Também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Araão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas e todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que fez o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias ablações
e justificações da carne impostas até o tempo da correção. 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpureá e ísopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Vamos orar? Bom dia para todo mundo que está chegando agora aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor possa dar para nós o entendimento dessa mensagem, Senhor, de maneira simples, para que todos nós, os simples, possam entender e compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Abre, Deus, os nossos olhos, eu te peço, para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença. Que a Tua palavra, Deus, possa entrar na nossa alma, no nosso coração, que a gente possa entender ela. E assim, Senhor, tenhamos vida por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro, o escritor fala sobre o tabernáculo construído por mãos humanas, né? Então, a gente observa ele fazendo uma comparação entre o sacrifício que era feito com os animais, que eram sacrificados, né? Que bom, Luciana Rossi. Os animais que eram sacrificados, né?
Claudiane, parabéns, feliz aniversário. Os animais que eram sacrificados e o sangue era aspergido sobre as coisas, você viu, a gente leu aqui, é um texto bem legal esse, né? Entendeu? Raquel Batista. Vocês se assustaram ontem com a senhora foi arrebatada ontem na igreja, né? Tem gente que não está acostumado com isso aí, né, irmão? Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso era sempre foi uma coisa muito comum no meu ministério. As pessoas caírem no culto, serem arrebatadas e serem curadas. Muito comum. Pessoas com doenças graves. E quando eu passava no meio da igreja orando, as pessoas caíam, né? O anjo passava comigo e as pessoas que eram tocadas caíam. Isso é muito comum na minha igreja, isso acontecer. Muito comum. No meu ministério, é muito comum as pessoas serem arrebatadas, cair, né? A gente fala em implodir, né? Porque a pessoa cai, Fábio, bom dia, cair apagada, né? E ficar apagado o culto e depois voltar devagar, né? E aí aquilo que eles tinham ter desaparecido, né? Aquela irmã tinha uma enfermidade e ela sentia muita dor na altura do seu umbigo, né? Mas ela é uma pessoa muito humilde e ela não tinha ido no médico, mas tinha uma série de problemas ainda, né? E ontem, quando eu passei orando, né, o anjo tocou nela, ela caiu, ela apagou, né? Ela caiu, apagou. E ficou mais de 15 minutos apagada. Ainda bem que ela caiu, o marido conseguiu segurar ela, né? Mas enfim, ela caiu. E quando ela caiu, eu vi o anjo de Deus colocar a mão dentro da barriga dela, entrava com a mão dentro da barriga dela, claro que é uma coisa espiritual isso, você sabe, né? E ele mexia e fazia alguma coisa e arrancava uma coisa de dentro da barriga dela. Deus mostrou, eu vi isso. Eu vi então que o anjo estava curando, arrancando uma enfermidade, alguma coisa que estava ali, né? Depois eu esperei, ela voltou, no finalzinho do culto eu orei com ela, estava sentadinha, nós conversamos, ela estava bem feliz. Não, Deise Garcia, não é mesmo, ser arrebatada e ser liberta não é a mesma coisa. E foi legal, né, Angela? Bacana. E ela falou para mim que ela estava se sentindo muito leve e que a sensação que ela tinha é como se tivesse arrancado um caminhão de dentro do seu estômago, do seu intestino, assim, sabe? Ela disse que a sensação que ela tinha é como se tivesse saído de dentro dela um caminhão, uma coisa, ela estava se sentindo vazia. Ela disse assim, a impressão é que eu sou um caminhão, que eu entrei carregado, estou saindo vazio, alguma coisa que tinha, Deus tirou de dentro de mim, né? Foi algo realmente extraordinário. Mas isso sempre foi uma coisa comum na nossa igreja, antigamente, acontecia muito. Depois não aconteceu mais. Eu não sei porquê. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Entendeu? Muito tempo. Né? E agora aconteceu de novo. Eu acredito que vai começar a acontecer de novo, né? Essa presença do anjo de Deus, né? Isso é uma coisa espiritual. Só acredita quem crê, quem não crê não acredita, né? É um anjo que desce do céu e ele fica dentro da igreja. Eu vejo ele quando ele desce, fazia tempo que ele não vinha. E veio, né? Deus manda ele ali para alguma coisa específica, que é Deus que faz, não sou eu, isso é Deus. E quando eu ando no meio da igreja, que eu vou orando, ele vai andando do meu lado. Quando ele está na igreja, ele anda do meu lado. E daí quando ele anda, ele vai e toca na pessoa. Quando ele toca, a pessoa cai. Espiritualmente é isso que acontece, entendeu? Tô te avisando. Então não é uma libertação, pode ser, pode, mas ali no caso era uma cura, né? Então é uma coisa assim extraordinária, né? E eu creio que isso aí já está dentro, na minha opinião, porque Deus falou que as coisas iam mudar no meu ministério, né? Lembra quando eu falei para vocês que eu fui lá no monte, lá no Egito, né? No monte, na casa de Deus, e Deus falou que ia me dar um negócio que ia começar a acontecer, uma unção nova, né? Eu vejo isso ontem já como um sinal das coisas que estão vindo aí, né? Um sinal das coisas que estão vindo, tá? Então, eu só estou explicando para você entender o que é isso, como é, né? Que isso acontece. Antigamente, alguns anos atrás, antes de eu começar a transmitir, mais para trás, quando eu ficava muito tempo jejuando e orando, né? No monte, antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, eu ficava muito tempo, né? Fazia consagrações grandes, né?
E a gente fazia o culto, quando eu começava a orar, levantava as mãos, sem andando, ia caindo a galera do lado de um lado e do outro. Mas era muita gente, né? 10, 15, 20 pessoas caíam, era muita gente. E as pessoas que caíam, umas eram batizadas com o Espírito Santo, outras eram curadas, algumas eram libertas. Isso é uma coisa comum. Quem acompanha meu ministério há muito tempo, da minha igreja, sabe disso. É uma coisa comum no meu ministério. Faz um tempo para cá não tem acontecido mais. Eu não sei porquê, Deus é que sabe, né? E agora aconteceu de novo, né? Então, eu não sei porque o anjo não vinha, agora veio, né? Mas enfim. E eu acredito que isso vai acontecer na casa de vocês também, na hora da oração, né? Então, quando você está participando da oração e você começa a sentir o teu corpo esquentar, né? Porque o calor é o sinal da presença do anjo de Deus. Porque lembra o que Jesus falou para Moisés, né? Ele disse, se você olhar para a minha glória, você vai morrer por causa do poder de Deus e do nosso pecado, né? Então o anjo de Deus, quando passa, ele esquenta. Lembra lá em Daniel 10, né? Quando o anjo desceu e perde Daniel, a glória do anjo que estava manifestada, né, de Deus no anjo, né? O anjo não é a glória do anjo, a glória de Deus que estava sobre o anjo que veio da presença de Deus foi tão grande que Daniel caiu com o rosto em terra, né? Então, isso vai acontecer com você na sua casa. A hora que começar, isso vai acontecer aí. Então você tem que tomar cuidado, tem que sentar. Entendeu? Você tá de pé, você sentiu que começou a esquentar, você está em casa, senta, porque você vai cair. Vai cair, irmão. A hora que começar a manifestar o poder de Deus forte mesmo, e está vindo a Assunção de novo, ela vai começar a manifestar. Então ela vai alcançar você na sua casa. Tem muita gente aí, né? Que está sendo alcançado já e tal. Então você vai sentir, então você senta, porque se você apagar, você não vai cair no chão, né? Tá? Porque você apaga, né? Apaga. Então isso é comum no meu ministério, eu já vou avisando vocês aí, tá? Tá bom? Vamos lá mais para frente, vamos ler o texto então. Eu vou ler de novo. Ora, também o primeiro tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois, segundo o véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Aqui era o tabernáculo móvel que foi dado por Deus lá no livro de Êxodo, quando ele sobe a montanha, que foi o lugar que eu fui, né? Lá onde ele subiu a montanha e falou com o anjo. Deus deu a ele ali uma visão de como era o tabernáculo no céu, Moisés veio e construiu na terra, tá? Beleza? Então ele começa falando disso aqui, ó, que tinha um incensário de ouro, onde se colocava os incensos, a arca do concerto, né? A cobertura de ouro em redor e que estava um vaso de ouro que estava dentro da arca, um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido e as tábuas do concerto. Depois, mais para frente, a gente vê que a vara de Arão já não estava mais dentro da arca, tá? Ela estava no princípio, quando ela brotou, ela foi posta ali, mas depois Arão voltou a usá-la, tá? E ela ficou com os sacerdotes. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente, ele diz 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o seu serviço. Então os sacerdotes entravam no lugar santo para cumprir o seu serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, no lugar santo dos santos, do sacerdote, o cara entrava uma vez por ano só. E ele levava o sangue para que fosse espargido sobre as coisas, né? Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então ele está dizendo que enquanto a lei, né, o tabernáculo significa a lei, enquanto a lei estava em pé, não se fez o segundo tabernáculo, que é a graça. Então a lei precisava primeiro a lei cair, né? O Marcelo, que legal, foi curado ontem, né? Bem bacana. Então, que era preciso que o primeiro caísse para que o segundo fosse estabelecido, tá? 9, que é uma alegoria para o tempo presente,
que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que o Espírito Santo disse sobre o tabernáculo, né, que o verdadeiro tabernáculo de Deus era Jesus Cristo, mas que ele viria no momento apropriado, tá? Viria no momento adequado, tá bom? Então, no 9, né, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, o sacerdote não era aperfeiçoado por estar fazendo aquilo, tá? 10. Consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Ou seja, eles ofereciam sacrifícios como comida, o pão, né? Os animais, o sangue e coisas que eram oferecidas a Deus para que os pecados fossem encobertos, porém eles não eram perdoados. 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, o tabernáculo de Israel, ele veio até Jesus. Então, Jesus transformou-se no verdadeiro tabernáculo de Deus, tá? Então, antes ali eram lançados sangue de bezerro, de cabrito, de coisa, agora não. Tá? Agora é o de Jesus que foi derramado uma vez só. Oi, Dani, bom dia. Uma vez só. Tá? Uma vez só. Oi, Juju, bom dia. Rosilena, bom dia. Carlos Olegário, bom dia. Veja o 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção, eterna salvação, para sempre. Então o sacrifício de Jesus Cristo foi um só, pela minha e sua salvação, para que nós, eu e você, fôssemos curados, ou seja, perdoados do nosso pecado, e tivéssemos a condição de entrar no reino dos céus, tá? 13. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida, né, ou esparzida tá aqui, sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Claro. Ele está dizendo o que vale mais, o sangue dos cabritos ou o sangue de Jesus? É claro que é o sangue de Jesus. E por isso, vírgula, é mediador de um novo testamento. Veja aqui novamente, né? Oi, Lazaroto, bom dia. Tudo bem, queridona? Beijo pro maridão aí. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então nós temos a promessa da herança eterna, né, que um dia iremos recebê-lo. Nossa, irmão, esse chá que essa chefe mais leve, né, @chefe mais leve, que a irmã Cris faz, é sensacional. Eu sei que não é uma coisa barata, mas, cara, é muito bom isso, é sensacional. Se você puder adquirir, você vai gostar muito. Uma glória, né? Tomar esse chá é como se estivesse tomando uma champanhe, cara, é sensacional, irmão, é muito legal. Vamos lá. 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, né? Ou seja, Jesus precisou morrer para que a gente recebesse a herança. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não. 18. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e ísopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue.
E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, foi necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Entendeu? Que bom, Marlene. Aquele doce de leite de búfala é sensacional, né? É muito legal. Eu também gosto muito. Tá? Então, ele está falando que Jesus morreu. O texto está falando. Tá? Jesus morreu para que, pelo seu sangue, nós fôssemos perdoados. Tá? Que legal, Mariane. Glória a Deus, né? Na verdade, vocês estão tendo a oportunidade, agora com 3 ou 4 cultos por semana, ouvir 3 ou 4 mensagens toda semana, né? Vocês são privilegiados, porque são mensagens sensacionais que Jesus tem dado para nós, né? Sensacionais. E você vê que o pastor faz anos que está aqui, você nunca ouviu uma mensagem repetida, né? Nunca ouviu uma mensagem repetida. Isso aí você sabe que é raríssimo, né? A capacidade que Deus deu, né, para nossa fonte jorrar água doce, geladinha todo dia, né? Só não vem quem não quer, né? Tem muita gente que fica ainda meio receoso, mas não vem quem não quer, né? Quem quer já está congregando aí, recebendo a bênção sobre a sua vida, né? Então 23 diz assim, ó, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo que tinha dentro do templo eram figuras, ou seja, cópias das coisas que tinham no céu. Então, eles viram as coisas que estavam no céu, a Arca da Aliança, o tabernáculo, os incensários, e refizeram isso aqui na terra. Era uma cópia, mas através do sangue que era lançado sobre eles, dos animais, eles eram então santificados. Tá? E ele disse com sacrifícios que agora nós temos sacrifício melhor, que é o sacrifício de Jesus Cristo, né? 24 ele diz assim, ó, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Jesus Cristo, ele não entrou num santuário feito por mãos humanas. Por quê? Porque Jesus está no céu. Entendeu? Jesus, ele subiu e ele está no céu. Olha o que ele diz aqui, ó. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Jesus Cristo veio na terra, nasceu, cresceu, andou, morreu, ressuscitou, andou ressuscitado, né? Pregou o seu evangelho, deixou a sua palavra, estabeleceu o seu tabernáculo, a sua igreja, e ele voltou para o céu e ele está na presença de Deus intercedendo por mim e por você. Então, quem é cristão tem Jesus Cristo, né? Entendeu? Deixa eu chegar no 27, irmão. Daí irmã Michele, calma aí. Calma que eu não cheguei no 27. Quando eu chegar lá eu explico. Relaxa aí, tá? Respira, Michele, respira, respira. Se acalma, tá? Você tá muito ansiosa. Ó, 25. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então, o sacerdote antigo, ele entrava no santuário para sacrificar, aliás, para sacrificar não, ele entrava para espargir o sangue que não era dele, a Bíblia está dizendo, sangue alheio, né? 26 diz assim, ó, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele diz que os sacerdotes antigos entravam no templo para aspargir sangue que não era seu. Mas agora Jesus Cristo entrou no verdadeiro santuário para derramar o seu próprio sangue para perdão do meu e do seu pecado. Tá? Oi, Dalvinha, bom dia, seja bem-vinda, querida. Agora o 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, isso aqui a Bíblia põe por terra a teoria da reencarnação. Tá? Então você que ainda é espírita, tá aqui e acredita na reencarnação, e eu estou mostrando para você dentro da Bíblia que a reencarnação não existe. Biblicamente falando, tá? Como eu disse ontem, estou dizendo hoje, eu não estou falando mal da sua religião, nada disso, só estou ensinando a Bíblia, tá?
Então a Bíblia diz que a reencarnação não existe. Olha o que ele disse no verso 27. Anote aí, Hebreus 9, 27. Quando você precisar conversar sobre reencarnação com alguém, mostrar o que a Bíblia diz sobre a reencarnação, esse texto está aqui, texto com contexto, né? Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Vindo depois disso o juízo. Qual juízo, irmão? O julgamento que todos nós passaremos. Tá? Então ao homem é dado morrer uma vez só. Então não existe reencarnação que você vai morrendo, reencarnando, morre, reencarna, porque não existe isso na Bíblia. Isso só existe na cabeça do Allan Kardec, só. Entendeu? Nos seus livros. Na Bíblia não tem. Então se você é cristão, se você acredita em Jesus Cristo e se você acredita na palavra de Deus, você vai perceber que você está sendo enganado. Que não existe reencarnação, que ninguém reencarna, que ao homem é dado morrer uma vez só. E depois disso vem o juízo. Como assim depois disso vem o juízo? Porque quando você morrer, você vai dormir. Quando você morrer, você vai dormir. Entendeu? Irmãos, os judeus não acreditam, Gisele Farias, na reencarnação. Não os que andam na Torá. A Torá não fala sobre isso. Entendeu? Não, os judeus não acreditam. Existem seitas judaicas que acreditam num monte de barbaridade, mas, né? Entendeu? Um monte de barbaridade. Entendeu? Irmão, se você acha que a Bíblia é um conto de fadas, o que você está fazendo aqui Zestorer, né? O que você está fazendo aqui se você não acredita na Bíblia? Você vai ler outra coisa aí, vai ler o Tio Patinhas, né? Você daí não enche o nosso saco, né? É melhor, né? E quando Jesus voltar, você vai saber se é mentira ou não, né? Vai fazer igual o Papa que diz que não existe o inferno. Quando ele for pro inferno, ele vai ver que é verdade, né? Tá? Então, ó, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, tá? Então, reencarnação não existe. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado aos que esperam para a sua salvação. Então, Jesus Cristo voltará uma segunda vez, está lá em Apocalipse, acho que é 19, não lembro bem, que a Bíblia diz que ele voltará sobre a terra, né? Ah, pastor, mas Jesus não vai voltar no arrebatamento? Sim, mas aí fica dormindo, Ivete Lírio. A Bíblia diz que aonde o corpo estiver, ali a alma dormirá, tá? Existem 3 coisas que podem consumir o corpo, os 3 elementos, né? Terra, água e fogo. E aí a Bíblia diz assim, ó, irmão, que o fogo devolverá os seus mortos, a água devolverá os seus mortos e a terra devolverá os seus mortos para que os julguem, tá? Então a Bíblia é muito clara sobre a reencarnação, não existe, isso é uma lorota contada por aí para muita gente, mas na palavra de Deus isso não existe e toda a Bíblia afirma de maneira categórica que isso não existe, entendeu? Não, purgatório foi tirado de um livro apócrifo, tá? Um livro que está na Bíblia Católica, foi colocada por São Jerônimo, né? São Jerônimo foi o cara que fez a Vulgata, um padre, né, que traduziu a Bíblia para o latim, que é a Vulgata. Ele pegou a Septuaginta, que é essa Bíblia que veio escrita no grego, né? O Novo Testamento todo no grego, o Velho Testamento no hebraico e um livro no aramaico. Então ele traduziu tudo isso, passou isso para o latim e ela se chamou Septuaginta, Vulgata. E quando ele fez a Vulgata, ele colocou então esses 8 livros, né, no final, dizendo assim, ó, estes livros são livros de história, entendeu? Só que à medida em que a igreja foi se adaptando, por exemplo, a vela, né, o acender a vela, ou o purgatório, essas coisas todas que estavam nos livros que não eram o canon, não estavam nos 66 livros da Bíblia, por isso eles têm aí 74, né? É a Bíblia Católica. E depois eles foram inseridos na Bíblia à medida que foram andando aí pelos papas futuros, eles foram inseridos, isso 800, a partir de 400 depois de Jesus, eles foram inseridos aí
mas esses textos não existiam, tá? Então, veio justamente desses livros apócrifos e herégios aí que muita gente se utiliza, tá? Então, a Bíblia diz que quando você morre, você dorme, e você vai acordar quando Jesus voltar, tá bom? A gente já leu a carta aqui Ai, Jesus, eu esqueci agora, desculpe, eu não me lembro onde é que está escrito, eu esqueci, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, né, de maneira nenhuma nós os vivos, a gente já leu isso aqui, ó, nós os vivos, de maneira nenhuma precederemos no arrebatamento aqueles que dormem em Cristo. É 7, né, Márcia? Não é 8, é 7, desculpe. Tá? Então, primeiro os que morreram em Cristo vão ser arrebatados, depois os que estão vivos. Tá bom? É só isso. Então, você não tem que ficar viajando aí em outros searas, né? Vamos orar? Vamos lá? Feche os seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu peço, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos alcançar, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, a água que os irmãos têm colocado e quando beberem dela, sejam alcançados pelo Seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueçam, hoje a gente tem culto em Joinville, tá? Hoje a gente tem culto em Joinville, não esqueçam, a gente vai estar no hotel lá, vocês já sabem onde, do lado do Shopping Miller, né? Ali no Hotel Bourbon, tá? A partir das 19 horas o pastor já vai estar lá. Se você quiser conversar alguma coisa, 19 horas o pastor já está na área, tá bom? Beleza? Um beijo para vocês, Deus abençoe, vamos transmitir o culto aqui também hoje, tá? Então vamos transmitir aqui também, se você quiser, você vem e assiste mais uma mensagem aí, né, que vai ser trazida. Vai se deliciar aí com a palavra de Deus essa semana, né? Vai ter bastante aí, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo. Tchau!